gente. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a vida de todos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos todos adorar a Jesus nesta manhã de domingo. Louvar ao Deus que é digno de honra, de glória e de louvor nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Sua voz
para podermos dar glórias ao nome do Senhor, ao Deus que é digno de ser adorado, ao Deus que é digno de receber todo louvor e toda adoração, meu Pai. Meu Deus, aqui nós estamos, Senhor, nesse momento, meu Pai, para lhe pedir, meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa, meu Deus, as nossas fraquezas nesse momento, meu Pai. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas nesse momento, meu Deus. E sara, Senhor, as nossas feridas nesse dia, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, aqui nós estamos, Senhor, nesse momento, meu Deus, para render graças e honras ao nome do Senhor, meu Pai, nesse momento, para glorificar e bendizer o nome do Deus que é vivo e poderoso, meu Pai, o Deus fiel da nossa vida, o Deus da nossa salvação, meu Pai. Meu Deus, Tu és a força que há em nós, meu Pai. E quem somos nós, ou quem seríamos nós, meu Pai, se não fosse o Senhor, meu Deus? Se não fosse, meu Pai, a Tua misericórdia, a Tua presença, o que seria de nós, meu Pai, se o Senhor não nos resgatasse das trevas, se o Senhor não tivesse, meu Deus, entregado o Seu único Filho na cruz do Calvário por nós? O que seria de nós, meu Pai? Mas aqui, Senhor, nesse momento, nós estamos para Te glorificar, meu Deus, nesse momento, meu Pai. Aqui, Senhor, nós estamos, meu Deus, para declarar ao Senhor, meu Deus, o amor que temos, que sentimos pelo Senhor, meu Deus, pelo Deus da nossa vida, pelo Deus da nossa alegria, pelo Deus da nossa salvação, meu Pai. Oh, aleluias! Em nome de Jesus Cristo, igreja, fale com Deus nesse momento. Diga para Deus que você precisa dele nesse momento. E reconheça que sem Deus você não pode e não é nada. Diga a Ele: Pai, eu estou aqui, meu Deus, pois eu necessito do Senhor. Diga para Deus agora que você precisa dele e não vive sem ele.
de toda a nossa alma, meu Deus, nesse momento, meu Pai, de todo o nosso coração, meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, para louvar e bendizer o nome do Senhor nesse momento, meu Deus, o Deus vivo da nossa vida e da nossa salvação, meu Pai, nesse momento, meu Pai, porque Tu és, meu Deus, o Deus da nossa vida e da nossa alegria, meu Deus, nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, glórias sejam dadas ao Senhor nesse momento. Glórias sejam dadas ao único Deus, meu Pai, o Deus da nossa alegria e da nossa salvação nesse momento, aleluia. E não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle, glória a Deus, na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a alegria não floresça e não haja vento na rede e o pranto não venha gritar, todavia me alegrarei, 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 todavia me Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão esteja a situação, o controle, glória a Deus, na palma de suas mãos. Ela vem pela
a tua presença ela possa habitar, Senhor, no nosso coração nesse dia, meu Deus, e que através da tua palavra, meu Deus, sejamos alcançados e tocados pelo seu poder. Receba, Senhor, a nossa vida, receba, Senhor, o nosso coração, e que através da tua palavra, o Senhor, meu Deus, possa falar ao nosso coração nesse dia. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, e os que creem digam que assim seja. Diga glória a Deus, palmas para o nosso Deus. Bem forte, nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, gente, abra por favor no livro de Jeremias, capítulo 7, por favor. Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, em nome de Jesus. Capítulo 7 do livro de Jeremias, em nome de Jesus. Amém? O título da leitura, capítulo 7, versículo 16, em nome de Jesus. Toda oração ela é ouvida por Deus. Concorda sim ou não? Oi? Agora vamos entender o sentido ou o significado da palavra ouvir e atender. Quando é que o homem ele tem a certeza de que Deus ouviu a sua oração? Por exemplo, nesse momento, tudo que nós falamos para Deus, Ele nos ouve. Mas nem tudo Ele atende o homem. O atender é diferente de ouvir. Por exemplo, quem é pai e mãe, é tudo que o seu filho pede que você atende ele? Sim ou não? Não. Nem tudo que ele te pede você atende. E sabe qual é o momento mais difícil para o pai ou para a mãe? É quando ele tem condição de atender o filho, mas ele não pode, porque ele sabe que aquilo ali não é o melhor para ele. Por exemplo, se você é uma criança, ela vai querer comer doce o tempo todo. Chega 15 minutos antes do almoço, da janta, ela te pede um doce. Você vai dar um doce para ele? Não, por quê? Vai perder a fome, não vai se alimentar direito. Você como pai, a senhora como mãe, sabe que aquele não é o momento certo, não é o momento oportuno. Então, o pai na condição de pai, a mãe na condição de mãe, sabe o momento certo em que ele deve dizer sim ou não para o seu filho. Ou seja, a vida ela é feita de limites. De quê? De limites. Vamos lá. Quantas vezes nós falamos essa palavra? Tudo tem limite. Ou seja, é quando a paciência ela chega ao fim. Por exemplo, Deus, Ele dá oportunidade para alguém, por exemplo.
livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito de escolher o que ele acha que é melhor para si. Eu posso fazer tudo, mas eu devo fazer tudo. Às vezes, por exemplo, muitas pessoas, como ela tem um entendimento da palavra, ela vai perguntar assim: onde está escrito na Bíblia que é pecado beber, por exemplo? Em parte nenhuma da Bíblia está escrito que beber é pecado, mas isso não quer dizer que eu posso o quê? Beber. Isso não quer dizer que eu posso fazer isso, porque a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então vamos lá, o que é quebrar regras ou ultrapassar os limites? É quando a pessoa, ela sabe que não está escrito que beber é pecado, mas ela o quê? Ela bebe, ou seja, ela quebrou uma regra, ou seja, ela ultrapassou um limite que ela não poderia ter o quê? Ultrapassado, porque aquilo vai trazer para ela uma consequência muito grande. E a humanidade, ela está chegando nesse ponto de ultrapassar todos os limites. Por exemplo, quando Deus enviou Jonas para Nínive, Deus enviou Jonas para Nínive com o propósito de fazer com que o povo que era rebelde, vivia na idolatria, vivia na prática do pecado, eles queriam que eles dessem ouvidos a tudo aquilo que Jonas iria o quê? Falar para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, ou seja, chegasse ao seguinte pensamento: nós ultrapassamos os nossos limites. Já fizemos não tudo o que nós deveríamos ter feito, mas nós fizemos até mais do que nós não deveríamos ter feito. Você, por exemplo, tem limite. Você fala com uma pessoa uma, duas, o pai fala com o filho uma, duas, 3 vezes. Aí daqui a pouco você dá um grito no filho. Por que você dá um grito? Porque você viu que ele passou. Vamos, gente. Ele passou dos limites. Ou seja, o erro não é seu. O erro é dele, porque ele ultrapassou os limites, mas ele não conseguiu enxergar e ver que ele ultrapassou os limites e que, como diz o ditado, a paciência, ela tem limites. Então, cada um de nós recebemos ou temos de Deus o chamado livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Só que quando Deus ele vê que o homem ele está ultrapassando os limites, é onde Deus ele tem que, de certa forma, segurar as rédeas para que o homem não ultrapasse mais aqueles limites. E aí é onde Deus, muitas das vezes, ele começa a alertar a humanidade, alertar as pessoas para que elas não ultrapassem aqueles limites, porque ali já é o momento mais perigoso. A pessoa já chegou a uma situação que ela está fazendo a sua vida correr risco, a salvação da sua alma está em risco. Só que vivemos num mundo onde as pessoas elas vivem sem limites. Elas vivem como se Deus não existisse. O ser humano está vivendo no mundo parecendo que Deus não existe mais, que só existe ela na face da terra. Que ela é aquele filho que bate no peito e diz assim: ninguém manda em mim, eu faço da minha vida aquilo que eu bem quero. Negativo. Por mais, por exemplo, que eu pense que ninguém manda em mim, mas eu tenho um pai que é vivo, eu tenho uma mãe que é viva, minha mãe manda em mim, meu pai manda em mim. E eu já tenho uma certa idade, sou casado.
casado, pai de filhos, mas meu pai manda em mim, minha mãe manda em mim. Ou seja, a autoridade de pai e de mãe é algo que nunca tem fim, que nunca acaba. Até o último dia da vida dele, filho tem que honrar pai e mãe. Você quer ver um filho ter sucesso na vida quando ele honra pai e mãe? Se ele deixa de honrar o pai e a mãe dele, o sucesso dele acaba. Concorda? E isso é bíblico. Isso é bíblico. Todo filho que ele desonra pai e mãe, ele não tem sucesso na vida. Ele pode ser esforçado, ele pode ser trabalhador, ele pode ser o que for, mas se deixou de honrar pai e mãe, ele não vai ter sucesso na vida em absolutamente o que? Nada, porque tudo tem limite. Ele não é dono da vida dele, ele não faz aquilo que ele bem quer da vida dele. É igual o filho que ele é criado longe de pai e de mãe, a cabeça é totalmente diferente, é revoltado, vive revoltado, brigando, matando, fazendo coisas erradas, que é contra as verdades sagradas, que são contra a palavra de quem? De Deus. Então, quando o homem ele vive na prática do eu, consciente, sabendo que ele já ultrapassou todos os seus limites, ele pode encontrar quem ore por ele, quem peça a Deus por ele. E nós vamos ver aqui agora, olha o que diz, capítulo 7, versículo 16, diz assim: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou o que? Ou oração, e nem me importunes, porque eu não o que? Os ouvirei. Agora a pergunta que eu faço para a igreja é a seguinte, presta atenção: quem falou essas palavras? Oi? Isso aqui foram palavras dirigidas ao profeta Jeremias. E quem falava com Jeremias aqui era quem? Era o próprio Deus falando. Aí, o que nós não entendemos muitas das vezes, sabe o que é? Como é que pode? Deus é amor, é paz, é justiça, é fidelidade, é bondade, é amor, é misericórdia, é tudo isso. Aí de repente Deus ele chega para o homem de Deus que clamava pelo povo e disse assim: tu não interceda por esse povo, porque eu não o que? Os ouvirei. Essa palavra é meio que pesada, mas Jesus falando com Jeremias que não adiantava ele clamar por aquele povo, porque ele não seria o que? Ouvido. Ou seja, é a mesma coisa de Deus descer aqui agora e falar assim: olha, eu não oro por essas pessoas que estão aqui não, que eu não vou te ouvir não. Ou seja, ele está dizendo que você não merece. É só um exemplo, tá, gente? Ele está falando que a minha oração não vai ter efeito nenhum pela sua vida. Não tinha motivo de Jesus falar essas palavras para Jeremias. Tinha um motivo. Sabe o que nós entendemos, gente? Nós, eu não sei se você consegue acreditar, mas nós, a igreja de Jesus, nós estamos vivendo os nossos últimos dias aqui nessa terra. Deus ele está preparando essa terra para o grande dia, que é o dia do arrebatamento. A Bíblia diz que enquanto o Evangelho de Cristo não for pregado nos 4 cantos da terra, ainda não é o fim. Antigamente as pessoas poderiam dizer assim: tem país aí que a igreja não pode nem entrar. Mas agora, quando uma igreja não entra, o meu vídeo com uma mensagem entra. O vídeo de um outro pastor pregando não entra, porque hoje em dia todo mundo usa redes sociais. Não posso falar nomes, porque está passando aqui na internet. Mas hoje em dia todo mundo tem um aplicativo de redes sociais,
para se comunicar com um amigo. E hoje em dia muitas pessoas elas usam esses aplicativos para falar do amor de quem? Ou seja, o vídeo ele é publicado aqui, mas ele chega lá do outro lado do mundo. Uma mensagem. Alguém que nunca ouviu falar do amor de Deus, de repente recebe um vídeo falando para ela que Jesus ama ela. Recebe um vídeo falando para ela que Deus ele é grande, que Deus é maravilhoso. E aquela pessoa, ela simplesmente ela é tocada por aquela mensagem que ela ouviu de alguém, que ela sequer sabe de onde que ela é, quem ela é, mas a mensagem do Evangelho de Cristo está sendo pregada nos quatro cantos da onde? Do mundo. Ou seja, e o que mais falta para que Jesus ele possa voltar? Somente uma coisa que eu costumo sempre dizer, e se você parar para ler a Bíblia, você vai analisar, e a única coisa que falta para se concretizar a volta de Jesus é o período da grande tribulação, porque o resto tudo já existe. Terremoto, guerra nem se fala. A maldade do coração do homem piorou, nem se fala. Porque todos os dias a gente vê uma coisa pior do que a outra. Esses dias saiu uma matéria, semana que passou agora, o marido descobriu a traição da esposa e foi lá e pegou as duas filhas, uma de 9 e outra de 4 anos, levou quando pegou as crianças na escola, colocou dentro do carro e levou para o meio do mar e matou as duas filhas a facada para se vingar da mulher. Vocês ouviram isso? Gente, tipo, um colega meu que é de lá do estado, ele mandou num grupo o áudio e tipo assim, eu particularmente não consigo ouvir o áudio completo todo, porque é estarrecedor, é triste demais. Ouvi uma criança de 9, outra de 4 anos dizer assim: pai, pelo amor de Deus, não mata a gente não. E o pai mesmo assim, a sangue frio, ele mata os dois filhos, simplesmente por causa disso. Ou seja, olha que ponto que o ser humano ele chegou. E é exatamente por isso que a palavra de Deus ela diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriaria, e já se esfriou há muito tempo, porque um filho hoje não pode confiar mais no pai, na mãe, porque quem deveria proteger está matando. Quem deveria fazer o bem está fazendo o quê? Está fazendo mal. Quem deveria ajudar está atrapalhando. Quem deveria orientar está dando más orientações. Sabe, é o mundo que hoje nós vivemos. Então, quando Jeremias ele ouviu isso de Deus, quando Deus disse: não interceda por esse povo, porque eu não vou ouvir, e Jesus ele já estava vendo o quanto que o ser humano ele estava fazendo coisas más naquela época. Jesus ele já tinha observado as maldades que as pessoas elas estavam fazendo naquele momento. Eu pergunto: você acha mesmo que Deus não está vendo as maldades que o ser humano faz aqui na terra? Você acha que Deus não vê tudo que está acontecendo nesse mundo? E a única coisa que está faltando é Deus descer na terra e dizer assim para os pastores: olha, não ora mais por certas pessoas não, porque eu não vou ouvir vocês não. Mas na verdade não é porque Deus ele virou as costas para esse povo, mas é porque Deus já havia dado para eles várias oportunidades, mas eles não quiseram o quê? Aproveitar. O mundo vem, a terra vem sendo sacudida durante aí uns 3 anos pelo menos. A doença que matou mais de 700 mil pessoas.
arrestou várias pessoas, tirou a vida de várias pessoas. E quando não é uma, é o quê? É outra, agora já é outro tipo de doença. Daqui a pouco vem uma, sai outra, vem uma e sai outra. E Deus, Ele está permitindo tudo isso porque Ele quer que o homem ele se convença do seu pecado. Deus, Ele quer que o homem ele entenda e consiga chegar ao arrependimento e veja que o mundo não é nada sem Deus e que ele tem que se curvar aos pés de Deus de todo o seu o quê? Coração. Mas pelo contrário, o tempo passa, mas as pessoas elas acham que elas podem fazer da sua vida aquilo que elas bem querem. Elas acham que elas podem agir da forma que elas quiserem e não vai ter quem julgue elas, não vai ter quem faça por elas, não vai ter quem, ela não vai ter a quem prestar contas. Um dia as pessoas elas vivem num mundo paralelo, como se Deus não existisse mais, como se Deus ele tivesse morrido há mais de 2000 anos na cruz do Calvário, não tivesse ressuscitado. Tipo assim, é o filho órfão de pai. Eu faço da minha vida aquilo que eu bem quero. Mas sabe quando que as pessoas elas vão ver que elas precisam de Deus? Elas só reconhecem que precisam de Deus quando elas se veem no vale da sombra do quê? Aí todo mundo procura Deus. Quando elas veem que elas estão passando pelo aperto. Existem pessoas que é necessário elas passar pelo aperto para que elas reconheçam que Jesus é o Deus da vida dela e que ela precisa de Deus. Porque tem gente que só sabe buscar a Deus quando ela vê que ela está morrendo. Só que quantas pessoas que elas infelizmente reconheceram isso, mas só quando elas se veem diante da morte. E muitas pessoas elas sabem que não tem mais jeito, mas o ser humano ele é assim, ele deixa tudo para amanhã. Amanhã eu me batizo, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu entrego a minha vida para quem? Só que ela se esquece de que talvez para ela o amanhã não existe, não chega. Ela se esquece que talvez hoje é o último dia da vida dela. Ela se esquece que talvez ela está respirando hoje, mas daqui a pouco, se Jesus tira dela o fôlego de vida, aí não vai ter mais a oportunidade, porque o ser humano ele vive como se ele fosse imortal. E aí diz, versículo 17, diz: acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazer bolos à rainha do céu, dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem o quê? Ou seja, qual é o pecado desse povo? Idolatria. E você veja que a Bíblia diz: os filhos faziam uma coisa, os pais faziam o quê? Outro, quer dizer, desde criança já era induzido a viver a vida daquele jeito, na idolatria, na prática do erro. Quer dizer, Jesus vendo tudo isso, eles nasciam na idolatria, cresciam, viviam na idolatria, fazendo coisas que desagradavam a quem? A Deus. Ou seja, quando alguém faz algo que te desagrada, quando alguém te provoca, isso acende em nós a nossa o quê? Vamos, gente, bota para fora.
vai aguentando calado. Eu sou meio paciente nessas coisas. A pessoa me provoca uma vez, uma, duas, três, eu vou até aguentando, mas o problema todo é esse, é quando a pessoa explode de uma vez só. Ou seja, sabe o que nós entendemos com tudo isso? É que o ser humano na terra simplesmente está acendendo a ira do fogo de Deus contra si próprio. Mas só que vai chegar uma hora que o próprio Deus ele vai colocar um ponto final em tudo isso. Vai chegar um dia que Deus ele vai dar um basta, ele vai dizer assim: chega, não dá mais. Foi o caso desse povo. Jeremias ali orando, clamando, buscando pelo povo, pelas pessoas, mas chegou uma hora que Deus ele disse assim para Jeremias: para, não interceda por esse povo e nem levante por eles clamor ou oração, porque eu não vou ouvir você não, já chega. Ou seja, Deus colocou um ponto final naquilo ali e disse: Deus não levou para eles condenação, entenda, mas colocou um ponto final. Ou seja, a partir de hoje não adianta você ouvir porque você clamar, porque eu não vou te ouvir. Você pode até clamar, pode até orar, mas a sua oração ela não vai ser o que? Atendida. Ou seja, gente, se coloca no lugar de Deus. Do mesmo jeito que você põe um final, um ponto final em muitas coisas na sua vida, Deus é a mesma coisa. Uma hora Ele vai colocar um ponto final em tudo isso. As maldades vão acontecendo e as pessoas elas vão vivendo no mundo como se Deus não existisse, sem respeitar a Deus, sem ter reverência para com quem? Para com Deus, sem se importar com o que Deus pensa, sem se importar com as vontades de quem? De Deus. Mas vai chegar uma hora que isso aí vai acabar. E eu digo para vocês, sem medo de errar, Deus ele já chegou no limite dele, está quase nesse ponto. Porque as pessoas elas estão vivendo no mundo como se Deus não existisse. O Evangelho de Jesus nos dias atuais, hoje em dia, é totalmente diferente do Evangelho de 20, 25, 30 anos atrás. Eu, por exemplo, sou cristão há muitos anos. A idade que eu tenho é a idade que eu frequento a igreja, que eu vou para a igreja. E a maioria aqui também. Mas eu nunca vi o Evangelho da forma que hoje ele está. As igrejas da forma que hoje elas estão. Eu sou daquela época onde eu via pessoas andando de a pé para ir para a igreja sem interesse de absolutamente nada, só porque ela precisava de Deus. Eu sou da época que a gente tinha que andar 5, 6 quilômetros a pé para ir para a igreja, porque não tinha dinheiro da condução para a família toda, como era o meu caso. Meu pai não tinha condição de pagar passagem para mim, minha mãe, meu irmão e minha irmã, e a gente saía de casa às 5 horas da manhã, porque o primeiro culto antigamente era 6 horas da manhã, mas a gente ia para a igreja e era sem interesse. Quando chegava lá, o pastor não prometia nada, nada disso. Falava da palavra da salvação, da palavra de Deus, e todo mundo saía feliz. Hoje em dia, se a pessoa faz um pedido a Deus e Deus não dá para ela a resposta, você é da igreja. Por quê? Porque é o Evangelho da barganha. E como que isso começa? Ou de onde que começa? É de baixo para cima, de cima para baixo. Começa de cima para baixo, porque hoje em dia a maioria dos líderes evangélicos, pastores, eles não estão preocupados com a salvação da alma das ovelhas, estão preocupados consigo próprio. E quanto mais preocupação eu tenho com a sua alma, mais dificuldades eu vou ter para manter a igreja, por exemplo. Porque nem todo mundo está na igreja disposto a ouvir a verdade. A maioria das pessoas hoje em dia elas estão dentro das igrejas para ouvir ilusões, revelações fajutas e mentirosas. Então, se você passar na porta de uma igreja e ver um pastor lá pregando para 2 pessoas,
lado, porque aquele que prega para duas, ele tem amor no coração. Eu já trabalhei com pastores, que o pastor sai assim do escritório para fazer o culto, quando ele vê 3, 4, 5 pessoas, ele diz assim, ó, faz lá o culto lá. Eu já trabalhei com gente assim. Vai lá. Mas por quê? Porque tem 2, porque tem 3. Mas aquele que está lá fazendo culto para 2, para 3, para 5 pessoas, aquele ama o Evangelho. Aquele ama Jesus de verdade. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas, elas não querem mais ouvir a verdade. Elas querem ouvir ilusões, revelações. E a maioria, 90%, eu digo para você, sem medo de errar, e um dia vocês vão estar diante de Deus e verão coisas que você nunca pensou. A maioria é tudo para enganar aqueles que acreditam nessas coisas. Maioria. Só que onde está o problema? É que hoje a maioria acredita nessas coisas, nas ilusões. Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando aquilo, Deus está me mostrando que você vai chegar aqui com um carro, Deus está me mostrando que Deus vai te dar uma casa. Será que Deus quer te dar um carro? Ou às vezes Deus ele quer te dar, mas você está preparado para ter o carro? O problema não é Deus dar, o problema é a gente estar preparado para ter aquilo que Deus quer dar para a gente. Quem entende no nome de Jesus? Então, se você passar por uma igreja e tiver lá o pastor pregando para 2 pessoas, não fica assim, que igreja fraca, que pastor fraco. Não, aquele pastor não é fraco, aquela igreja não é fraca. O problema daquela igreja é que aquela igreja está falando muita verdade. Quando a pessoa fala a verdade, nem todo mundo quer ouvir a verdade hoje em dia. As pessoas se ofendem com muito pouca coisa hoje. Para você ver. Hoje em dia as pessoas elas ficam a flor da pele. Se ela está dirigindo na rua, se o outro motorista passar, olhar para a cara da outra com a cara mais namorada, por que você está olhando? Não está assim. Porque o ser humano ele está vivendo, parece que no limite, ele quer brigar a todo custo, ele quer discutir a todo custo, ele quer bater a todo custo, ele quer, sabe, partir para a violência a todo custo. As pessoas elas estão vivendo muito sem Deus, sem Jesus. A falta de Deus é o que está fazendo tudo isso no mundo que a gente vive, a maldade. Como um pai que deveria defender as suas 2 filhas, ele pega, coloca as 2 filhas dentro do carro, vai lá e mata as filhas, porque a mulher traiu ele. Não deu certo, vai embora, acabou. Agora ele matou as 2 filhas, vai presa, a mulher fica com outro. Ou é mentira? Eu vou me matar porque a mulher me largou. Eu largou, deixa eu embora. Mas tá doendo, vai passar. Ou não é assim? Porque eu vou me matar porque a mulher me largou. Não, às vezes você vai se matar, a mulher vai continuar com o outro. O marido vai continuar com a outra. Isso é óbvio, isso é fato. Ou não? É assim. Aí o bobão se matou, perdeu a salvação da alma por algo que não teve valor, o quê? Nenhum. E aí diz mais assim, olha, versículo 19: acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a estes a si mesmo, para a sua própria vergonha. Ou seja, quando o ser humano ele atrai a ira de Deus, ele atrai contra Deus ou contra si próprio? Quando nós pecamos, por exemplo, a gente peca, o prejudicado é Deus ou a gente? A gente. Quando o ser humano ele carrega mágoa dentro do coração, quem é que é o prejudicado? Ele que tem a mágoa ou o outro que é odiado? Ele que tem a mágoa, está se matando aos poucos. Ou seja, a mágoa é como se a pessoa pegasse um copo, preparasse o veneno e ela o quê? E ela mesmo bebe do veneno.
ela está se matando enquanto o outro está vivendo. Fez o mal, deixa embora. Te prejudicou, deixa embora, vai passar. É fácil, pastor? Não é fácil não, porque tem coisa que a gente fica meio que virado um giraia, como diz. Mas vai passar. Alguém te fez um mal, na hora você fica assim, mas sabe, respira, vai passar. Por mais que aparentemente você ficou no prejuízo, mas daqui a pouco aquela pessoa que pensa que saiu da vantagem, ela vai perder, mas tanto. E é exatamente por isso que nós vivemos no mundo hoje em dia, onde pessoas elas passam por situações que a gente para e diz assim: fulano não merecia passar por isso. Eu acho que não merecia, mas Deus é quem sabe. E se Deus achar que ele deve passar por aquilo ali? Então, a resposta está aqui. Deus, quando falou para Jeremias que não iria ouvir o povo, não é porque Deus odiava o povo, não era porque Deus queria o mal do povo, mas era porque Deus já havia dado para eles tanta oportunidade, e chegou uma hora que Deus ele tinha que botar um ponto final naquela situação e dizer assim: rapaz, não interceda mais por essas pessoas, porque eu não vou ouvir você. Ou seja, a oportunidade que eu dei para elas não souberam o quê? Aproveitar. A maior prova disso somos nós. Quantas oportunidades Deus ele já nos deu e nós desperdiçamos as nossas oportunidades? Quantas coisas nós passamos na nossa vida, não é porque Deus ele odiava a gente, Deus nos odeia, mas tem coisas que a gente passa que é porque a gente às vezes é filho rebelde. A gente também age como filhos rebeldes às vezes. Deus ele diz assim: não vai por aqui. Mas você diz assim: poxa, não, eu não queria isso, eu não queria aquilo. Verdade. Nem tudo que eu passo eu queria estar passando, mas tem coisas que eu estou passando porque de repente eu não quis ouvir a Deus lá atrás. Eu não quis dar ouvidos à voz de Deus, ou não consegui entender o chamado de Deus na minha vida. Só que hoje Jesus ele está nos dando agora, nesse momento, a oportunidade para que possamos nos arrepender de alguma coisa e entregar a nossa vida para Jesus Cristo de todo o coração e aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. E o que nós temos que fazer é aproveitar a oportunidade que hoje Ele está nos dando. Agora é tipo assim: a oportunidade é agora, de entregar a vida para Jesus. Se tiver que abraçar alguém, abrace agora. Se tiver que pedir perdão, peça o quê? Agora. Se tiver que abraçar alguém, dizer que ama alguém, fale agora, porque a vida é tipo assim, ela é rápida demais. Domingo passado mesmo, antes do culto, eu fui na feira conversar com a irmãzinha lá, a dona Joana. Quando foi no domingo de noite, eu soube que ela morreu, uma pessoa boa, de coração bom. Ou seja, tem coisas que a gente para e diz assim: gente, como que isso acontece? De manhã cedo, 7 da manhã, eu estava lá, dei um abraço nela, Deus abençoe. Me pedi oração pelos 2 filhos dela. E não sabia que aquele seria o último dia da vida dela. Como é que pode? Quer dizer, a pessoa que estava viva no domingo passado, hoje já não está viva mais, está morta. O corpo, né? A alma não. A alma não morre. Mas domingo passado a mulher estava viva, a mulher hoje não está mais entre nós, já se foi. E aí? E se for eu ou você? Será que estamos preparados para isso? Será que o que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado? Será que temos aproveitado elas ou temos desprezado elas? Cada um sabe
daquilo que tem feito da sua vida. Quem entendeu a palavra? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu queria que você aproveitasse esse momento e você aproveite a oportunidade para entregar a sua vida para Jesus, seu coração, perdoar, libera o perdão. Tem coisas que você libera dentro do coração, mas tem coisas que é necessário você chegar lá para a pessoa e dizer assim: olha, eu queria te pedir perdão. E isso não é feio. Para mim, isso é a coisa mais linda que existe no mundo. Não é feio, não é sujo, não é algo insuportável, porque o perdão, ele te liberta de uma prisão que só você tem a chave de sair de dentro daquela prisão. Sabia disso? Sim. O perdão é quando você resolve se libertar, sair daquela prisão. Feche os seus olhos. Pai, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia, meu Deus, da nossa alma, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles que buscam o Senhor com sinceridade no coração. Tem misericórdia, meu Deus, porque só o Senhor é quem pode resgatar das trevas aqueles que têm um coração sincero diante do Senhor. E aqui nós estamos, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, com glória e poder, Ele no céu aparecerá, maravilhoso e tremendo vai ser o dia que Cristo voltar.
habitar no nosso coração. Pede a Deus para que Ele possa habitar em você. E se você tiver que perdoar, perdoe. Mas já perdoe aqui nesse momento. Perdoe a maldade que lhe fizeram. Abra o seu coração e aproveite a oportunidade que Jesus Ele nos dá nesse momento, nesse dia. Pai, que habite o Teu Espírito em nós. Oramos, meu Deus, por aqueles que nos perseguem ou nos perseguiram, por aqueles que nos fizeram mal um dia, que eles prestem contas com o Senhor, mas que não tem mais nenhum tipo de contas a acertar com nenhum de nós. Pai, em nome de Jesus, habita em nós, Senhor, e não permita que nada de ruim permaneça no nosso coração. Que nada de ruim, meu Deus, permaneça na nossa vida. Que nada de ruim permaneça no nosso coração. Nos dê, meu Deus, a capacidade de amar e principalmente de perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que mentindo falaram contra nós. Pai, receba a nossa vida. Entregue, igreja, sua vida para Deus nesse dia, seu coração. Entregue a Deus a sua alma nesse dia, e que nenhum mal prevaleça no seu coração, mas que o seu coração ele seja lavado, remido pelo sangue daquele que morreu por nós, que deu a vida por nós, e que nenhuma mágoa e que nenhum mal prevaleça no nosso coração. É o que nós lhe pedimos, Senhor, de todo o nosso coração. E os que creem, levante as mãos para o alto e diga: Senhor Jesus, e o teu perdão